Saudações, queridos companheiros católicos. Estamos felizes em tê-los de volta em nosso canal. Que Deus abençoe seu dia com sua paz e graça. Convidamos você a ficar conosco até o final deste vídeo, enquanto compartilhamos uma mensagem extraordinária e poderosa que fala aos tempos em que vivemos. Na atmosfera tranquila e espiritualmente carregada de Medjugorje, o padre Petar Ljubicic vivenciou um evento que moldaria para sempre sua alma e sua missão como servo de Deus. O céu estava calmo e azul profundo, com apenas algumas nuvens flutuando preguiçosamente acima, quase como se uma mão invisível as estivesse guiando. Enquanto o padre Petar se dirigia ao local sagrado das aparições, ele notou um aroma doce e perfumado no ar, um aroma de rosas, frequentemente dito acompanhar a presença da própria Virgem Maria. Neste dia, no entanto, o ar estava pesado com algo mais, um chamado divino, uma mensagem iminente de importância monumental. Aproximando-se do local onde inúmeros peregrinos se reuniram para vivenciar o sagrado, o padre Petar sentiu o peso do momento. A presença do divino era inegável. Ao redor dele, um pequeno grupo de fiéis devotos, com as cabeças abaixadas em oração, sentia a mesma energia palpável que parecia envolver o lugar. A tensão no ar era quase tangível, um prelúdio agourento para a poderosa experiência prestes a se desenrolar. O padre Petar fechou os olhos e se juntou às orações suaves daqueles ao seu redor, quando de repente, ele foi dominado por um calor que começou em seu peito e se espalhou por todo o seu corpo. Foi então que ele ouviu a voz da Virgem Maria. Sua voz era suave, mas firme, um sussurro levado pelo vento, e trazia consigo uma mensagem de advertência e esperança. Naquele momento sagrado, o padre Petar teve uma visão tão vívida e intensa que o deixou sem fôlego. A Virgem Maria falou de eventos futuros de grande magnitude, eventos que desafiariam o mundo como nunca antes. O mundo está em uma encruzilhada, disse ela. A transformação é inevitável, mas é por meio da preparação espiritual e da fé inabalável que você encontrará refúgio nessas provações que estão por vir. Suas palavras atingiram o coração do padre Petar como fogo sobre pedra. A visão se desdobrou diante dele, levando-o através do globo. Ele viu as praias ensolaradas do México, as imponentes montanhas da Colômbia, as ruas animadas da Espanha, o espírito apaixonado da Venezuela, a vegetação exuberante da Costa Rica e os espaços abertos da Argentina. Em cada uma dessas nações, a Virgem Maria revelou, grandes provações se desenrolariam. Desastres naturais, agitação social e revolta abalariam os alicerces da própria sociedade. No entanto, em meio a esses eventos tumultuados, havia uma poderosa mensagem de esperança. A Virgem Maria assegurou ao padre Petar que aqueles que confiassem em sua proteção maternal encontrariam consolo e refúgio. Seus braços, ela prometeu, seriam um porto seguro na tempestade que se aproximava, um refúgio para todos que buscassem sua intercessão e proteção com fé. Quando a visão terminou e o padre Petar retornou ao presente, ele foi preenchido por um profundo senso de urgência. A mensagem era clara, não era uma mensagem para manter em silêncio, mas uma para ser compartilhada com o mundo. Sua mente correu com imagens de céus escurecidos, cidades antes vibrantes agora envoltas em caos, rios transbordando e trovões estrondeando através das montanhas. No entanto, em meio a toda essa turbulência, havia um lampejo de luz, um farol dourado de esperança brilhando sobre aqueles que oravam com um coração puro e inabalável. Esses crentes, que permaneceram devotados e confiantes em Deus, seriam envolvidos por um abraço divino de amor e proteção. A experiência do padre Petar serve como um chamado para despertar para todos nós. Estamos vivendo em um tempo de profundo significado espiritual, um tempo em que o mundo está sendo testado de maneiras que ainda não podemos entender completamente. Como católicos, é mais importante do que nunca que nos preparemos espiritualmente, busquemos refúgio na oração e depositemos nossa confiança na proteção e intercessão da Virgem Maria. A mensagem é clara, a transformação está chegando e devemos permanecer firmes em nossa fé. Vamos abordar esses avisos com reverência, humildade e ação. Agora, mais do que nunca, devemos nos apegar às promessas de Deus, sabendo que Ele nunca nos deixará nem nos abandonará. Deuteronômio 31:6. Nas provações que virão, sejamos firmes na oração, sejamos uma fonte de luz para os outros e confiemos na proteção que Deus, por meio de sua Mãe Santíssima, oferece a todos os que creem.
Obrigado por assistir. O que você pensa sobre esta mensagem? Convidamos você a deixar seus comentários abaixo e compartilhar este vídeo com outras pessoas. Que você continue a encontrar força em Cristo e paz em seu abraço amoroso. E não se esqueça de se inscrever e clicar no sino para mais atualizações neste canal. Que o Senhor o abençoe e o guarde sempre. Amém. A urgência no coração do Padre Petar era inegável. À medida que o peso da mensagem que ele havia recebido da Virgem Maria se acomodava profundamente dentro dele, ele sabia que uma ação era necessária. A mensagem não deveria ser mantida em segredo, se era um chamado divino para despertar os fiéis e se preparar para o que estava por vir. Sem hesitar, ele reuniu seus paroquianos, e de pé diante deles com a autoridade e inspiração concedidas pelo Espírito Santo, compartilhou a visão que lhe havia sido confiada. A atmosfera na igreja estava carregada de emoção. Muitos choraram, não apenas por medo dos eventos catastróficos que estavam por vir, mas pelo profundo senso de propósito divino que enchia a sala. O futuro pode ter parecido sombrio, mas a esperança que a Virgem Maria ofereceu era como um farol em uma tempestade, clara e inabalável. Devemos nos preparar, o Padre Petar insistiu, sua voz cheia de convicção inabalável. A Virgem nos mostrou o caminho. Devemos nos unir em oração, transcender as divisões de raça, religião e nação, e nos unir como uma família sob Deus. Agora é a hora de deixar de lado nossas diferenças e abraçar nossa humanidade compartilhada. Suas palavras ressoaram profundamente nos corações dos presentes. Havia uma energia palpável na sala, como se as próprias palavras da Virgem Maria os tivessem infundido com uma nova força e propósito. A percepção era clara, o mundo estava em uma encruzilhada, e o único caminho a seguir era por meio da ação coletiva, vinculados pela fé e pela oração. Central para esse movimento espiritual era o Santo Rosário. O que antes era um ato individual de devoção agora se tornou um poderoso símbolo de resistência, uma arma espiritual contra a escuridão que ameaçava dominar o mundo. À medida que o chamado para rezar o rosário se espalhava, ele unia os fiéis em todo o mundo, criando uma onda massiva de fé e proteção. Das casas dos fiéis às ruas das cidades, o rosário se tornou uma força viva, uma fortaleza de oração para afastar o mal e fortalecer os corações dos justos. Ao mesmo tempo, o Padre Petar enfatizou o papel crucial de São Miguel Arcanjo como protetor das almas neste momento de turbulência. A mensagem da Virgem Maria era inconfundível, invocar a proteção de São Miguel era vital para resistir às forças das trevas que buscavam dividir, destruir e semear o caos. A prática de consagrar famílias e lares a São Miguel se espalhou, transformando rotinas diárias de oração em atos de defesa espiritual. Sua imagem, feroz e poderosa, permaneceu como um lembrete constante do poder de Deus para vencer o mal. Os fiéis, armados com oração e devoção, permaneceram firmes, unidos sob as asas da proteção de São Miguel. Em todo o mundo, sinais das provações iminentes começaram a se desenrolar. No México, erupções vulcânicas abalaram a terra, fazendo com que rios de lava jorrassem de vulcões antes adormecidos, forçando as pessoas a confrontar suas vulnerabilidades. Na Colômbia, chuvas torrenciais transformaram cidades inteiras em lagos, testando a resiliência e a fé de seu povo. A Espanha, lutando contra a agitação social e a divisão, viu suas cidades serem dilaceradas por conflitos, mas mesmo no caos, a mensagem de esperança e fé perdurou. A Venezuela, devastada pela crise econômica, encontrou seu povo agarrado à sua fé enquanto as lutas da nação se aprofundavam. Apesar da escuridão, a luz da fé brilhou mais forte do que nunca, com igrejas transbordando de fiéis, suas mãos levantadas em oração e suas vozes elevadas no rosário. A Costa Rica, conhecida por sua paz, não foi poupada, enquanto uma agitação sem precedentes se espalhava pelo país. No entanto, o povo, unido pela fé, se reuniu sob a proteção amorosa da Virgem Maria, oferecendo solidariedade e esperança. Na Argentina, as divisões políticas ameaçaram destruir a nação, mas mesmo lá, a mensagem de unidade, fé e oração encontrou seu caminho para os corações das pessoas. Como um riacho tranquilo alimentando uma terra sedenta, o chamado para a renovação espiritual se espalhou pelas divisões, unindo as pessoas em uma causa comum. Ao longo de todas essas provações, a mensagem da Virgem Maria permaneceu clara: você não está sozinho.
Deus está sempre com você, mesmo em seus momentos mais sombrios. O Padre Petar lembrou ao seu rebanho que a vida terrena é passageira, um mero passo no caminho para a eternidade. As provações do presente, embora dolorosas, são apenas um momento no grande plano de Deus. A eternidade, onde a verdadeira paz e alegria aguardam os fiéis, é o que devemos focar. O momento de se preparar é agora, pois somente por meio da fé e da unidade firmes podemos superar as provações do mundo. A mensagem de Medjugorje não é apenas um chamado para testemunhar uma visão, mas um convite divino para agir. Vamos atender a esse chamado aprofundando nossas vidas de oração, unindo-nos em nossa fé e buscando a proteção de Deus e seus santos anjos. Os dias que virão podem ser sombrios, mas na luz de Cristo, encontraremos forças para suportar, sabendo que Ele nunca nos deixará ou nos abandonará. Que estejamos sempre prontos para permanecer firmes na fé, protegidos pela oração e unidos na esperança. Obrigado por se juntar a nós hoje. Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários e lembre-se de se inscrever em nosso canal para se manter atualizado sobre mensagens futuras. Que você sinta a presença do amor e da proteção de Deus em sua vida, hoje e sempre. Amém. A mensagem do Padre Petar era clara, e a preparação para os desafios futuros deve ser baseada na fé e no amor. A esperança, ele pregou, é a chave para superar qualquer adversidade. É por meio do poder da oração, juntamente com a ação coletiva, que a verdadeira transformação espiritual pode ocorrer. No entanto, essa transformação não é simplesmente uma jornada individual, mas comunitária, suma que requer um esforço unificado de todos os crentes, retornando aos valores centrais do Evangelho, caridade, gentileza e compaixão. O chamado da Virgem Maria, explicou o Padre Petar, é um convite para redescobrir o poder da comunidade. É um chamado para olhar além das divisões que nos separam, seja por raça, religião ou nacionalidade, e trabalhar juntos pelo bem comum. Em meio a um mundo abalado pela crise, o Padre Petar continuou sua missão, viajando por toda parte para espalhar a mensagem de esperança que a Virgem lhe havia confiado. Onde quer que ele fosse, suas palavras se tornavam um farol para os cansados, um lembrete de que a fé, a oração e a ação poderiam transformar o mundo de maneiras profundas. Em cada cidade que visitou, o Padre Petar encontrou histórias de coragem notável e fé inabalável. Esses eram testemunhos de seres humanos que, apesar de enfrentarem imensa adversidade, se recusaram a sucumbir ao desespero. No México, uma mãe compartilhou como, por meio da força da oração, ela protegeu sua família da devastação de um poderoso terremoto. Na Colômbia, um grupo de jovens se uniu, fornecendo alívio. As comunidades atingidas pelas enchentes, movidos por um profundo desejo de servir aos outros em nome de Cristo. Na Espanha, uma comunidade dilacerada pela agitação social encontrou cura e reconciliação, quando um pequeno grupo de fiéis se uniu para superar as divisões e trabalhar pela unidade. Na Venezuela, em meio a extremas dificuldades econômicas, as pessoas encontraram maneiras criativas de apoiar umas às outras, transformando a crise em uma oportunidade de fortalecer os laços de amor e serviço. A Costa Rica, embora abalada pela agitação, viu seu povo se unir em oração, invocando a proteção de Deus e se esforçando para trazer paz à sua terra. E na Argentina, famílias se consagraram a São Miguel, buscando sua força e proteção enquanto navegavam pelas convulsões políticas e sociais que as cercavam. Essas histórias, cada uma única, mas unidas por um fio condutor, ilustravam a crescente onda de transformação espiritual que varria o globo. A fé era a cola que os unia a todos, uma força poderosa que conectava cada indivíduo a algo muito maior do que eles mesmos. A mensagem da Virgem Maria era inconfundível: o futuro pertence àqueles que se preparam espiritualmente, que se unem em oração e ação para enfrentar os desafios futuros. A transformação do mundo começa nos corações dos indivíduos, uma centelha de fé que, uma vez acesa, pode iluminar o caminho através dos tempos mais sombrios e guiar a humanidade em direção a um futuro mais brilhante. À medida que os dias passavam e os eventos profetizados pela Virgem Maria continuavam a se desenrolar ao redor do mundo, o Padre Petar permaneceu firme em sua missão. Seu trabalho estava longe de terminar. No entanto, cada dia trazia uma nova esperança. Igrejas cheias de adoradores, comunidades unidas em oração e divisões curadas pelo poder do amor e da fé. O Padre Petar sabia que não estava sozinho.
Em todo o mundo, milhões de pessoas estavam respondendo ao chamado, se unindo em oração e ação coletiva. Embora o caminho fosse desafiador, ele carregava consigo a luz da esperança e a crença de que, por meio da preparação espiritual e da unidade, o mundo poderia de fato ser transformado para melhor. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada. Seu engajamento é parte da transformação que está acontecendo no mundo hoje. Que você seja preenchido com inspiração e esperança, enquanto continuamos a trilhar este caminho de fé juntos. Até a próxima, que Deus te abençoe abundantemente.